Hebreus capítulo 13, versículo 4. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra de Deus: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Vamos ler juntos esse texto? É só um versículo, podemos ler no telão todos de uma vez? 1, 2, 3. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Vamos orar. Pai bendito, somos totalmente dependentes e carentes da Tua graça, da Tua instrução, Pai. Pedimos ao Espírito Santo, em cuja face estamos e de quem dependemos e necessitamos, venha com Tua luz. Senhor, venha afugentar agora toda a cegueira dos olhos da carne. Vem tirar toda escama, Senhor, dos nossos olhos e nos dá, Senhor, a revelação que vem do Senhor, que vem da Tua parte. Que o Senhor nos libere nessa hora o espírito de entendimento, espírito de sabedoria, espírito de conselho. Espírito Santo de Deus venha trazer luz ao nosso coração e que o Senhor possa derramar no coração de cada um nessa noite aquela porção que nós precisamos para sermos edificados na Tua palavra. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Todos dizem amém, amém. Há uma frase que eu gosto do pastor Cote, ele escreveu isso na introdução ou no prefácio do livro do pastor Luciano Subirá, livro chamado O Propósito da Família. Ele diz assim: a saúde e o futuro de qualquer sociedade dependem basicamente de uma coisa só: como essa sociedade define o casamento. O futuro e a saúde de uma sociedade, qualquer que seja ela, depende basicamente de uma coisa só: de como essa sociedade define o casamento. O nome da nossa mensagem de hoje é: a minha família é um presente de Deus. Diga comigo: a minha família é um presente de Deus. Diga outra vez: a minha família é um presente de Deus. Agora diga para o seu vizinho: a sua família é um presente de Deus. Agora vire para o do outro lado e diga a mesma coisa: a sua família é um presente de Deus. A pergunta, irmãos, que a gente faz é: como definir uma família abençoada, ou como edificar ou construir uma família, se o mais importante fundamento, o mais importante alicerce cultural de uma sociedade esteja danificado e tão banalizado como a família hoje. Nós vivemos num tempo, irmãos, em que se você não se apegar a Deus e à palavra, você corre o risco de ser arrastado por esse furacão de iniquidades que esse mundo caído tem produzido. O fato é que ao longo da história, muitos movimentos afetaram a família e continuam afetando. Desde que o homem caiu, desde que o homem pecou lá no Éden, e assim foi expulso do paraíso, muitas coisas aconteceram ao longo do tempo, e eu gostaria de mencionar apenas algumas delas que talvez nos ajudem a avaliar ou estabelecer alguma identificação histórica de como isso afeta a família e afeta até hoje. Por exemplo,
Quando você estuda a respeito de Jesus, do que Jesus fez em relação à mulher, você percebe que Jesus libertou a mulher de uma forma muito bonita. Jesus tirou a mulher de uma posição de inferioridade em relação ao homem e restaurou os direitos da mulher. Quando ele teve coragem de confrontar a cultura do divórcio e do adultério, que era quase uma prática naquela época. Jesus também restaurou o sacerdócio da mulher. Você vê que várias mulheres participavam do ministério de Jesus, não só colaborando com o ministério dele, mas investindo também financeiramente. E mais tarde você encontra várias mulheres envolvidas no ministério da igreja primitiva, especialmente trabalhando junto aos apóstolos. Isso foi uma revolução naquela época. Jesus restaurou a posição da mulher e dando a ela valor. Mas ao longo dos anos, ao longo dos séculos, especialmente na Idade Média, tivemos um movimento chamado movimento como é que chama? Movimento monástico, onde os homens, ou os padres, ou os sacerdotes começaram a se recolher, a se isolar nas montanhas, sob o argumento de que santidade era separação completa e total da sociedade onde eles viviam. A espiritualidade, então, foi afetada, na medida em que santidade para eles era basicamente abstinência sexual em todos os níveis, levando a uma cultura sacerdotal celibatária, que acabou por transformar os sacerdotes em pessoas celibatárias. Quando chega a Reforma, no século XVI, Lutero faz uma verdadeira revolução mais uma vez. Ele chega à conclusão que o matrimônio, na sua forma original, como estabelecida por Deus, ele se constitui no mais poderoso mecanismo divino para produzir caráter e maturidade no ser humano. E ele foi, como sabemos, o matrimônio foi constituído muito antes da queda do homem, foi constituído muito antes dos governos, muito antes de todas essas organizações civis e etc. A família e o matrimônio é anterior a tudo isso. Até a década de 50, muita coisa era mais ou menos a mesma coisa. Foi um reflexo da reforma protestante. Mas o que acontece a partir dos anos 60 é que a família começa a sofrer um ataque de uma outra ordem. Aquilo que ficou conhecido como a Revolução Sexual dos anos 60 e, segundo a descrição do pastor Cott, mais uma vez, que ele chama de o fútil legado hollywoodiano. É impossível hoje você assistir um filme produzido por Hollywood, que a maioria deles são produzidos por eles, que não tenha a pregação, a promoção de todas essas iniquidades que afetam e que destroem a família. São os adultérios que são completamente normais, divórcios a toda hora, casamentos que nem existem. É a mocinha que dorme com o namorado e sai para sair com outro. E assim por diante, você está vendo isso toda hora acontecer. O que a gente não percebe é que isso é uma lavagem cerebral lenta. Irmãos, durante todo esse mês de março, se Deus permitir, nós vamos estar ministrando sobre esse tema. Minha família é um presente de Deus. E o que você e eu vamos fazer para cuidar bem dela. Como nós podemos agir como Deus quer que a gente age. E essa revolução se ampliou, chegou até nós. E várias dessas situações têm se agravado, como, por exemplo, o movimento feminista, que começou a valorizar a mulher que sai para trabalhar, valorizar a mulher empresária, a mulher que deixou para depois a maternidade.
E esse movimento feminista travestido de revolução ou de libertação da mulher, ele acaba exaltando essa mulher profissional e despreza ou menospreza a mãe e a esposa. E todas essas coisas vão acontecendo. Esse movimento rejeita completamente a libertação que Jesus propôs 2000 anos atrás para a mulher. E aí nós temos hoje um modelo de mulher independente, secularizada, sexualmente livre e procurando por significado fora do lar e fora da família. Para misturar muito essa coisa aí, temos essa confusão de gêneros hoje. As pessoas passaram a ouvir que homem não nasce homem, nem mulher nasce mulher. Você escolhe o que você quer ser. É interessante, para não dizer ridículo, que a gente tenha que ouvir isso de gente que se diz intelectual. Onde os homossexuais estão fazendo questão de se casar. E dizem que gay nasce gay. Não pode mudar. Agora chegaram com essa pérola, que homem não nasce homem, nem mulher nasce mulher. Você escolhe o que você quer ser depois. Não importa o que você ou qualquer pessoa queira ser, se homem, mulher, ou coluna do meio, ou quinto sexo, 20º sexo, não importa. Se você ou qualquer pessoa fizer um exame de DNA, vai ter somente duas possibilidades. Ou é XX ou é XY, não tem saída. O homem pode inventar o que ele quiser. Junto a isso, o divórcio fácil e vendido como algo sem culpa. A revolução sexual começou a dizer e a mentir para as pessoas que o amor é algo baseado apenas na química. Não tem nada de implicações espirituais, até porque o homem não é um espírito, o homem é um ser que morre e acabou. E eles falam, bom, já que é química, então a química muda. E se a química muda, eu também tenho que mudar de parceiro, eu também tenho que mudar de cônjuge. Ainda mais, uma das coisas mais nefastas que expõe a maldade do coração do homem depravado, sem Deus. Como que nós podemos admitir uma indústria chamada aborto? Estima-se entre 40 e 50 milhões de abortos são feitos todos os anos no mundo hoje. Isso é mais que o dobro de todos os soldados que foram mortos na Segunda Grande Guerra Mundial. Todos os anos. A fragmentação da família, destruída. Irmãos, é muito difícil avaliar, quantificar o acúmulo de energia de maldade. É como se placas tectônicas vão suportando uma pressão cada vez maior até estourar num terremoto que devasta muita gente. Assim também, espiritualmente falando, nós estamos acumulando um crédito de injustiça. Quando é vendido para as mães, de que isso é muito normal, a teoria parece convincente. E eles vendem isso, dizendo parece seguro, é normal. Eu vi essa semana alguém falando sobre as mulheres, para escolher o aborto, elas precisam responder algumas perguntas. Se não me engano, são 3 não. Não agora, não com esse homem. E não sei com quem, outra coisa lá. O derramamento de sangue inocente através do aborto está produzindo uma bomba que um dia, uma hora, Deus vai julgar esse crédito de iniquidade. É impressionante que, nos plenos século XXI, nos achamos tão desenvolvidos e tão civilizados e nunca fomos tão animais como num tempo como esse. Nações consideradas ricas. Estados Unidos já faz mais de 40 anos que aborto é legal até o 9º mês de gravidez.
É esse quadro que nós estamos vivendo, queridos. E essa mãe que decide fazer um aborto, passa por essa experiência de assassinar o seu próprio filho. O que ela não sabe é que a devastação depois vai ser horrorosa. O abandono e abuso de crianças, irmãos. Um dia eu estava falando com um delegado de Polícia Federal aqui de João Pessoa, ele disse que está fora de controle. Não temos mais como dar conta de tanta desgraça que está acontecendo hoje. O mundo das drogas, menores aí, infratores. E ele usou uma expressão que eu achei interessante e que tem a ver exatamente com esse momento. A fragmentação e o rompimento dos vínculos familiares levou a um ponto de que esses índices de abuso, de violência, quando os filhos ficam vulneráveis a abusos físicos, abusos morais e especialmente abusos sexuais, tem levado a nossa sociedade a esse fundo de um poço. Lugar que fatalmente vai nos levar à destruição. Onde tem se espalhado um conceito de famílias sem casamento, de famílias sem fidelidade, de famílias sem compromisso, sem amor sacrificial, de uma família sem verdade. Isso não se sustenta. Sem esse alicerce da família, queridos, toda tentativa de lidar com a rebelião que a gente está vendo aí ao redor, nas escolas, a violência em todos os momentos, e nas ruas da nossa cidade, a criminalidade que só cresce, a imoralidade decorrente de tudo isso, isso foi a expressão que aquele delegado usou. Parece que nós estamos enxugando gelo. Eu creio que, irmãos, nós estamos como sociedade, eu não quero trazer peso sobre você, essa é apenas a introdução da minha mensagem de hoje, mas é para você ter noção de onde nós estamos e o que isso, aonde isso tem nos levado. Estamos numa sociedade que tem tropeçado no altar do matrimônio. Porque quando o matrimônio perde essa capacidade, ou essa forma de veneração, quando o matrimônio perde esse conceito, como disse o texto que lemos no início, venerado entre todos seja o matrimônio. Outra versão diz, digno de honra entre todos seja o matrimônio, porque Deus vai julgar os adúlteros e os promíscuos. Nós estamos crendo cada vez mais numa coisa. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Só tem uma esperança para esse mundo caído. Totalmente perdido, sem Deus não tem chance. A igreja de Cristo é a solução para esse mundo perdido. Como diz a palavra, a coluna e a firmeza da verdade, que é a igreja de Jesus Cristo. Eu creio, irmãos, no despertar de uma nova geração. Eu olho para vocês, jovens, adolescentes e jovens, crianças, eu olho para vocês e tenho esperança em Deus e em vocês. Quem vai dar glória a Deus por isso? Eu creio no surgimento de uma nova geração, uma geração que tem a ousadia de se guardar para o casamento, e vai fazer romance real. Obrigado pelos 3 amém que eu vi aqui. Uma verdadeira revolução moral capaz de restaurar os fundamentos bíblicos da família e do casamento. Quem crê comigo, diga amém. Quando a gente estuda as Escrituras, queridos, você vê claramente que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, embora Deus trate com indivíduos e cada um vai prestar contas de si a Deus, é verdade. No entanto, Deus trata essencialmente com famílias. Deus sempre usa famílias, o meio de salvação sempre acontece através da família. Temos vários exemplos, por exemplo, Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão creu em Deus, mas a promessa foi para toda a sua descendência. Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Noé foi a mesma coisa. Gênesis capítulo 6, versículo 17, Deus viu que Noé era justo.
Mas na hora de salvar, ele salvou quem? Noé e a sua família. Sua esposa, suas filhas e seus genros. A Páscoa é outro exemplo de que a família, Deus trabalha muito com a família. Lá em Êxodo capítulo 12, versículo 3, diz que o Senhor mandou que cada família tomasse um cordeiro e sacrificasse aquele cordeiro e passasse do sangue desse cordeiro nas portas, porque naquela noite a praga que haveria de vir sobre o Egito, todos aqueles que estivessem debaixo ou dentro dessa casa, toda a família que estava debaixo dessa casa, cujas portas foram pintadas ou aspergidas com o sangue do cordeiro, foram salvos, ou seja, toda a família foi salva. Deus trabalha com a família. Raabe, a prostituta, a primeira cidade que o povo de Israel entrou na terra de Canaã, na cidade de Jericó. Raabe recebeu a promessa dizendo: se você ficar em casa, e ali toda a sua família, nós vamos proteger você. E assim aconteceu, toda a cidade foi destruída, mas Raabe e a sua família foi salva. Obed-edom, 2 Samuel capítulo 6, versículo 12, diz que o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa, por causa da arca da aliança que estava na sua casa. Deus trabalha com a família, amém, queridos? Amém. Deus trabalha com a sua família, amém? Com Cornélio, o centurião, Atos capítulo 11, versículo 14, diz que Cornélio recebe uma instrução, manda buscar Pedro e diz: olha, ele vai te falar palavras, mediante as quais tu serás salvo e toda a tua casa será salva. E por último, o texto do carcereiro de Filipos. Atos 16, 31, Paulo diz para o carcereiro, depois que as portas da prisão foram abertas, e ele queria se matar, e Paulo diz: não faça nada disso. E ele pergunta: o que eu farei? Então o apóstolo Paulo fala para ele: crer no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Irmãos, Deus trabalha com a família. Deus trabalha com a sua família. Não despreze sua família. Não menospreze o que Deus quer fazer através da sua família. Deus tem um propósito na sua família. Deus tem um plano na sua família. Quem crê nisso, diga amém. Agora eu queria terminar minha palavra de hoje falando sobre alguns segredos que para você talvez não seja mais segredo, que protegem a sua família. Atitudes, irmãos, que nós estamos falando no projeto de Deus, estamos falando de uma situação que estamos vivenciando ao nosso redor, mas o que fazer? O que você e eu podemos fazer? Eu quero ministrar algumas coisas nessa noite, que vão servir não somente para os casados que estão aqui, mas para os solteiros que estão aqui também, e vão se casar e vão ter um matrimônio abençoado. Quem recebe, dá glória e diga glória a Deus. A pergunta é: quais alguns segredos que nós podemos ter ou praticar que podem nos ajudar? Irmãos, coisas tão simples. A primeira delas responde a pergunta: o que os homens mais desejam nas suas mulheres? O que os homens mais desejam nas suas mulheres? Foi feita uma pesquisa e se perguntou as 10 coisas mais importantes. E eu queria mencionar só duas, as duas primeiras. A primeira necessidade, vamos transformar a palavra desejo em necessidade. A primeira necessidade que um homem tem, que um marido tem, sabe qual é? Que você, mulher, honre e respeite o seu marido. Honre e respeite o seu marido. Por isso, mulher, pelo amor de Deus, para de ficar mostrando os erros do seu marido toda hora. Para de falar que ele não sabe comprar as coisas direito. Aquele camarada que sempre pediu para ele comprar. O que eu fui comprar um dia desse? Eu nem lembro o que eu fui comprar. Creme de leite, eu acho. Lá vou eu para o supermercado comprar creme de leite. E eu vou todo feliz, eu sei que eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou perguntar ao camarada que não importa, onde é que tem creme de leite aqui? Ele falou: ali naquele lugar. Eu fui direto lá. Quando eu chego e vou meter a mão no creme de leite, que eu olho, tem 55 marcas de creme de leite.
Eu falei, qual que eu vou comprar agora? Aí, o que é que você faz? Telefone. O telefone, ela não atende o telefone. Não sei por que ela não atendeu o telefone. O que é que você faz? Eu vou na... Me lembrei, tem algum aqui que eu devo saber, eu devo já ter ouvido alguma propaganda, alguma coisa assim. Que é o mais comum, né? Provavelmente é o mais caro. Eu falei, é isso aqui mesmo. Creme de leite? Então vamos embora. Aí, quando você chega em casa, tá? Agora nós vamos parar e vamos fazer uma coisa hipotética, tá? Não foi minha esposa que fez isso. Mas aí, a mulher chega e fala assim, escuta, você não viu lá não, que é o mais caro, não? Minha filha, eu não tinha noção de qual era o tipo de que você queria. Eu esqueci de perguntar. O homem é assim, muito detalhista nessas coisas. Ele fica fazendo, né, comparando preço e lendo a bula. Não, a bula não, como é que chama? Lendo o negócio lá né, quem é mais nutritivo, quem não é. O homem não vai fazer isso. Bom, eu não sei se tem alguém que faz. Eu não consigo fazer isso. Mulher que fica dando sermão toda hora no marido. Reclama disso, reclama daquilo. Mulher, para com essa tolice. A Bíblia diz em Provérbios 14:1, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos derruba. Então, para de fazer tolice. Você não é tola, diga assim comigo, eu não sou tola. Diga as mulheres aqui. Eu não sou tola, diga de novo. Ouça outra vez você dizendo para você mesmo, eu não sou tola, mas eu vou abandonar as tolices que eu faço de vez em quando. Efésios 5:33 é o que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo está falando para os homens, mas ele termina o versículo dizendo, e a esposa respeite seu marido. Irmãos, a principal coisa que um homem precisa, que seu marido precisa, é que você respeite seu marido. Pare de falar mal do seu marido. Pare de expor seu marido na frente das pessoas. Toda vez que você faz isso, você acumula um crédito de injustiça em cima do seu marido, que vai se reverter para cima de você mesmo. Diga, está amarrado. Você sabe de uma coisa? O elogio é muito poderoso. Elogie seu marido. Às vezes uma mãe falou assim, pastor, às vezes é difícil, né, encontrar um negócio para elogiar esse homem. Você não conhece a joinha com quem eu me casei. Bom, vai ver que ele só merecia você mesmo. Querida, o elogio pode mudar seu marido. Você pode levantar sobre ele algo poderoso que vai abençoá-lo, vai levantá-lo, vai ser uma bênção. Palavras, irmãos, têm poder. Então vejo às vezes mulheres discutindo por tanta bobagem. E ficam revoltadas, ficam injuriadas. Eu vou olhando para a cara dela assim, dá vontade de dizer, tola, para com tolice. Mas a gente tem que ser muito sensato, e na maioria das vezes, aliás, eu nunca me lembro de ter dito isso. Também não adianta, não resolve, né? Mas, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente fica olhando para os princípios que regem o casamento, a gente fica achando que são coisas assim, né, extraordinárias, e a gente se perde justamente nessas pequenas coisas, relacionamentos do dia a dia. Então essa é a primeira coisa, a primeira necessidade de um homem, é que você respeite, que você honre seu marido, levante seu marido. Provérbios fala que a mulher é virtuosa, fala bem do seu marido. Aliás, diz mais ainda, que o povo na cidade fala bem dele por causa dela. E fala bem dela por causa dele. Matrimônio consolidado, abençoado,
Uma mulher que é sábia, que edifica a sua casa. Quem crê e recebe, diga amém. Segunda coisa, segundo aquela pesquisa, sabe qual é a segunda necessidade do homem? Agora que vem sexo. O pastor só vai falar disso num culto domingo à noite, sendo transmitido para a internet. Pois é, vou falar disso. Sabe por quê? Porque aqui é uma área que o diabo tem tido muita vantagem, muitas vezes. Eu estou falando de sexo dentro do casamento. Sexo fora do casamento é pecado e não tem amparo nas Escrituras, vai trazer maldição sobre a sua vida. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Estamos falando de sexo no casamento, que é uma bênção. Quem entendeu, diga amém. Portanto, a palavra para as mulheres ainda é: mulher, satisfaça seu marido. Tem marido com fome por aí, gente. Quando você está com fome, o que é que você faz? Fica arrumando coisa para comer. Irmãos, um dia eu estava numa... Isso foi interessante para falar, estou falando de fome, tá? Me entenda. Eu cheguei um dia no posto para abastecer, e aí eu fui naquela lojinha de conveniência ali enquanto abastecia, né? E eu entrei e comecei a ver aquelas comidas, eu falei, que negócio bonito, e o cheiro começou a crescer, né? Eu disse, meu Deus, deu vontade de comer aquele negócio. Quando eu me toquei, digo, já sei o que é. Eu estava no 2º dia de jejum, sem comer nada, só tomando água. Aqueles negócios coloridos, cresce assim na sua frente, é ou não é? Aquele cheiro começa, meu Deus, que negócio gostoso. Por quê? Porque estava com fome. Irmãos, a Bíblia trata tão seriamente essa questão do sexo no casamento, que ela diz assim, até para se privar por um tempo, por causa de se dedicar à oração, tem que ser por um tempo limitado e concordado por ambos, para que o diabo não vos tente. Mulher, seja sábia, sacie seu marido, porque se ele estiver saciado, ele pode olhar para onde ele olhar, está saciado, não dá fome nenhuma. O marido saciado pode passar a Gisele Bündchen. Ele olha assim e fala, eu não estou nem aí, que eu estou bem. Estou tranquilo. E aí você chega às vezes, e está a mulher nervosa, a mulher está triste, está cheia de coisa injuriada, não sei o que lá. Um indício de que o marido ou ela mesma está passando fome. Estou falando do homem e da mulher também, né, gente? Então, você quer um segredo, quer um segredo de manter seu casamento protegido? Sacie seu marido. Abençoe seu marido. Isso é muito importante. 2 coisas apenas eu quero mencionar de segredos para cuidar do seu casamento. Primeiro, mulher, honre e respeite seu marido. Segundo, compareça com as suas habilidades que Deus te deu para saciar e abençoar teu marido e também tua esposa. Quem entendeu, diga glória a Deus. Os maridos dão glória a Deus também, amém? Estão com vergonha? Um dia o pastor perguntou assim para o homem, escuta, você se diverte com sua mulher praticando sexo com ela? Como que o senhor fala uma coisa dessas? Misericórdia. Isso não é assunto para se tratar no discipulado? Que coisa mais constrangedora. Ué, se você não se diverte, então você não está fazendo sexo, você está fazendo outra coisa. Irmãos, isso não pode ser um tabu entre nós. O que nós temos que tratar o sexo é com respeito como Deus trata. É viver e praticar o sexo dentro dos limites que Deus estabeleceu. Dentro do matrimônio é uma bênção.
E aqui nós estamos trabalhando intensamente para edificar matrimônios que vão ser uma bênção e vão desfrutar dessa bênção chamada sexo que Deus nos deu. Quem entendeu, diga glória a Deus. E a mulher? O que as mulheres desejam? A pesquisa também perguntou para elas. E a primeira coisa não foi sexo. A primeira coisa não foi nem ser respeitada, tudo isso é importante. Mas a primeira coisa que a mulher precisa, irmãos, é sentir-se amada. Sim ou não, mulheres? Sim. Concordam? Sentir-se amada. Sentir-se o centro das atenções. Como é que você se sente amada, mulher? Não precisa falar agora. Alguém falou assim, quando ele se importa comigo, procura saber das coisas que são importantes para mim e faz. Cada mulher, cada pessoa tem uma linguagem de amor. Tem até um livro, né, chamado As 5 Linguagens do Amor, que eu recomendo, você pode ler. Mas a Bíblia diz em Efésios 5:25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, todo homem que não entendeu ainda que ele tem que servir a sua mulher e a seus filhos, não entendeu nada ainda do que é ser casado. Homens que acham que podem dar ordens às suas esposas, porque é homem, porque é macho. Fala grosso. Deixa eu ler um texto aqui para você, homem. Estamos falando de sentir-se amada mulher, mas olha o que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Diz assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se... Vamos dizer juntos? Para que não se interrompam as vossas orações. Você sabia que tem marido cujas orações não são respondidas? E não é porque ele bate na esposa, não, porque aí já seria caso de polícia. Você nem inventa de fazer um negócio desse, que a Maria da Penha pega você, cara. Bater numa mulher é covardia. É falta de vergonha, é falta de senso. Mas a Bíblia não está falando de bater na esposa, está falando aqui de não tratá-la com dignidade. Está falando de não tratá-la com carinho, não tratá-la com amor. Naquele dia, naquele momento que você tem vontade de torcer o pescoço dela, você não vai fazer isso. Você vai contar de 1 até 10, de 1 até 100, de 1 até 1000. Vai passar 3 dias contando até 1 milhão, mas não vai fazer nada disso. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que é sua responsabilidade demonstrar carinho e amor para com sua esposa, tendo consideração para com ela. Porque as suas orações podem ser interrompidas? Podem. Então está lá o camarada todo dia ora e Deus olha para ele e fala... Enquanto você não aprender a cuidar da sua esposa, suas orações estão aqui, ó, travadas, esperando até você criar vergonha. Então, marido, como Jesus fez, e tem uma notícia boa para você. Você é o líder. Oh, glória a Deus, né? Você é o líder, amém? Homem sabe que é líder, ok? Então a responsabilidade primeira de se humilhar é sua. Tem coisa errada acontecendo, você é o primeiro a ir lá para consertar o negócio. Pedir perdão, se consertar, amém? Quem entendeu? É sua responsabilidade ser submisso ao Espírito Santo. Uma frase do T.D. Jakes que diz assim, nenhuma mulher quer se submeter a um homem que não é submisso a Deus. O problema da submissão da mulher para o homem não é problema. O feminismo conta uma outra história, está mentira aí, é outra coisa. Submissão da mulher a um homem que é submisso a Deus é a melhor coisa que pode acontecer na vida dela. Porque se ele é submisso a Deus, ele vai servir a sua esposa como Jesus está servindo a igreja. Morreu por ela. Quem é que não quer ser submisso a um homem que morre por ela? Quem entendeu isso?
Glória a Deus, é lindo demais. Por último, meu tempo acabou. Segunda coisa que a esposa precisa é sentir-se protegida. Eu coloquei essas palavras aí, queridos, porque sentir-se protegida tem a ver, e principalmente para o homem. Eu coloquei aqui palavras que você não pode falar jamais. Você tem que aprender, você tem que estabelecer com a sua esposa, com o seu marido, limites obrigatórios no falar. Você vai dizer e vai assumir um compromisso. Se você não tinha até hoje, vai assumir isso hoje em nome de Jesus. Frases que você nunca vai dizer. Aconteça o que acontecer, você nunca vai. Se tiver vontade, pode ter até vontade de dizer, mas não vai falar. São essas frases aí. Eu te odeio. Casei com a pessoa errada. Tenho nojo de você. Eu não te amo mais. Eu não aguento mais viver com você. Eu quero me separar. Se você crê que Deus é capaz de salvar o seu casamento e de fazer um milagre nos casamentos que porventura podem até estar aqui a ponto de se acabar, Deus é poderoso para reverter todo o mal e abençoar a sua vida, se você crê em nome de Jesus. Não existe casamento permanentemente feliz e abençoado se ambos não forem cheios do Espírito Santo. Deus nos chama, irmãos, para profetizar que a minha família é um presente de Deus. Você pode dizer mais uma vez comigo? A minha família é um presente de Deus. Outra vez, a minha família é um presente de Deus. E quanto mais você diz isso, quanto mais você profetiza isso, mais a sua família se torna realmente um presente de Deus para a sua vida. Quem crê diz glória a Deus, se levanta e vamos orar juntos em nome de Jesus.